Olá, meu nome é Jocineia Clara e hoje nós estaremos iniciando a nossa primeira aula sobre hipertensão. Nós teremos duas aulas, uma teórica e uma prática. Hoje nós estaremos fazendo a aula teórica sobre hipertensão. E o que é hipertensão? Você já ouviu falar? Provavelmente você já ouviu falar que a sua avó, seu avô, seu primo, seu tio, seu vizinho tem pressão alta. Hipertensão é normalmente a gente chama de pressão alta. E quando eu digo que fulano tem pressão alta, de que pressão eu estou falando quando eu me refiro que alguém tem pressão alta? Quando eu falo sobre pressão, eu estou falando sobre a força que o sangue exerce sobre os vasos, tá? Quando eu falo sobre pressão alta, eu estou falando da força que o sangue circula dentro dos meus vasos sanguíneos. Imagina-se uma torneira. É como se você ligasse uma torneira ligada numa mangueira e você fosse lá e fechasse a ponta da mangueira. Quando você fecha a ponta da mangueira, o que acontece dentro da mangueira? A água aumenta a pressão dentro da mangueira. E é isso que acontece com a gente quando nós estamos com pressão alta, com a pressão arterial elevada, tá? Conceituando. Hipertensão, usualmente chamada de pressão alta, é ter a pressão arterial sistematicamente igual ou maior que 14/9. A pressão se eleva por vários motivos. Qual o valor normal da pressão? O valor normal da pressão é 12/8. A gente vai escrever 120/80, mas quando a gente for ler, a gente vai ler 12/8. Então, qual o valor normal da pressão? 12/8, tá? Por que a pressão arterial se eleva? Existem vários motivos que fazem com que a pressão arterial se eleve. Obesidade, cigarro, sedentarismo. Um estilo de vida não saudável faz com que a pressão arterial se eleve. Existe outro motivo também que pode fazer com que a pressão se eleve. Hereditariedade. Se os seus pais são hipertensos, se seus avós foram hipertensos, provavelmente você será. Não é uma regra. E isso não vai seguir à risca, tá? Mas existe aí uma linha de hereditariedade para doença hipertensão. Então, o que acontece? Se você não tem um estilo de vida saudável, se você não faz caminhada, se você não faz corrida, se você tem sobrepeso, fuma, há uma possibilidade muito grande de você ter a pressão arterial elevada. Só que existe um fator que se chama predisposição. Quando você tem predisposição a ter hipertensão, você não precisa fumar, você não precisa ser obeso, não precisa ter ninguém na sua família. Se existe uma predisposição para que você seja hipertenso, você vai ser hipertenso. Você vai ter a pressão arterial elevada, independente de você caminhar por esses fatores aí ou não. A hipertensão ela é uma doença democrática. Ela não escolhe rico, gordo, magro, branco, de forma nenhuma, tá? Qualquer um de nós estamos arriscados a ser hipertenso, porque existe o fator de predisposição. Se é para ser, vai ser, independentemente do estilo de vida que você leve. Quais as consequências da pressão alta? Lembra quando eu disse que de que força eu estou falando quando eu falo sobre pressão alta? De que pressão eu estou falando? Eu estou falando da pressão que o sangue circula dentro das artérias. E um dos problemas que a pressão alta que a pessoa que tem pressão alta pode desenvolver é o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Os vasos é uma camada muito fininha que com a pressão que o sangue circula, é muito fininha, muito mole os vasos.
E quando o sangue circula com uma pressão muito grande dentro dos vasos, a força que o vaso bate na parede da artéria faz com que ela fique rígida, com que ela fique dura. Ficando assim, esse vaso enrijecido, o que pode acontecer? Pode acontecer dele quebrar. Onde ele quebra? No cérebro. E aí vai acontecer o quê? Um acidente vascular cerebral, tá? O derrame, o famoso derrame, que é o derramamento do sangue no cérebro, tá? Então é uma das consequências da pressão arterial elevada. Outra coisa também que pode acontecer é o comprometimento da função renal, tá? Quem tem pressão arterial elevada pode ter vários problemas de saúde, e a pressão arterial elevada ela compromete órgãos vitais como o cérebro, coração e rins, certo? O que acontece? Nós trabalhamos com esfigmomanômetro, tá? E aí eu vou encontrar no esfigmo a pressão sistólica e a pressão diastólica. Conceituando pressão sistólica para você. Quando seu coração bate e contrai e bombeia sangue pelas artérias para o resto do seu corpo, esta força cria uma pressão sobre as artérias. Isso é chamado de pressão arterial sistólica, cujo valor normal é de 120 mmHg. O que acontece? Quando você estiver usando o esfigmomanômetro, a primeira batida que você ouvir do ponteiro está se referindo à pressão sistólica. Quando que eu encontro a pressão sistólica? Quando o coração contrai, tá? Quando o coração contrai, eu encontro a pressão sistólica. O que é a pressão diastólica? Há também a pressão arterial diastólica, que indica a pressão nas artérias quando o coração está em repouso entre uma batida e outra. Ou seja, eu encontro a pressão sistólica quando o coração contrai. Eu encontro a pressão diastólica quando o coração está em repouso entre uma batida e outra. O que é o coração? O coração é uma bomba. Qual o papel do coração? Bombear, tá? Então, o coração que faz o papel de jogar sangue para todo o nosso corpo, tá? Automaticamente levar oxigenação para o nosso cérebro, certo? Então, o que é o coração? O coração é uma bomba. Qual é o papel do coração? Bombear. Quando eu digo que o valor normal da pressão é 120/80, eu tenho que lembrar que para escrever, eu escrevo 120/80 mmHg. Quando eu vou falar, eu falo 12/8. Se eu encontro a pressão do paciente de 140/90, eu não vou falar para ele, nossa, sua pressão deu 140/90, de forma nenhuma. Eu vou falar, deu 14/9, mas quando eu for escrever, eu vou escrever 140/90 mmHg. O que significa mmHg? Milímetros de mercúrio. E o Hg, o que significa? O Hg nada mais é do que o símbolo do mercúrio na tabela periódica. Certo? Essa foi a nossa aula sobre hipertensão, usualmente chamada de pressão alta. A nossa próxima aula será prática, então é interessante que você tenha um aparelho de pressão e que você chame alguém para fazer aula com você, porque você vai estar utilizando o aparelho de pressão na pessoa. Certinho? Então até a nossa próxima aula, se Deus quiser.